Quero falar esta manhã acerca de visão, e propósito. Fale comigo, visão e propósito. Glória a Deus. Visão e propósito. Se você precisa de um significado para a sua vida, isso acontece quando você tem uma visão do seu futuro, uma visão daquilo que você pode ser, e o propósito fala acerca daquilo que você faz ou fará com a visão que recebeu. Deus deseja manifestar visão e propósito. Deus deseja ampliar a sua visão. Quando eu tiro os meus óculos para ler de perto, eu confesso que eu posso até enxergar, mas quando eu coloco os meus óculos, eu tenho uma visão perfeita. Eu posso enxergar realmente como é. Está aqui, mas eu não tenho a perfeita identificação daquilo que está aqui. Quando a minha visão é ampliada, eu consigo enxergar o conjunto, eu consigo enxergar o todo. Deus deseja que você enxergue o todo. Deus deseja que você ande debaixo da visão que Ele tem para a sua vida. Deus deseja que você ande com um propósito claro para a sua vida. Há pessoas que se perdem no meio do caminho. Há pessoas que não distinguem o propósito e se confundem com algum tipo de realização. Um tipo de realização que confunde. A realização é algo bom. A realização é algo maravilhoso, mas a realização não é o propósito. O propósito é muito maior do que um êxito. O propósito é muito maior do que um resultado específico. O propósito é aquilo que realmente traz significado à existência de alguém. As pessoas precisam entender que precisam buscar a visão de Deus para a sua vida. Precisam entender que há um propósito de Deus para a sua vida, e assim elas entenderão que existe realmente um significado para as coisas. A nossa geração e o problema da humanidade é que o significado não está posto na visão ou no propósito revelado de Deus para as suas vidas. Vivem uma coisa positiva, vivem uma realização e se limitam a isso. Eu quero convidar você a não cair nesta tentação, mas entender que existe realmente um propósito de Deus para você, um propósito onde Deus deseja revelar-se a você para se revelar através de você. Deus se revela a mim, Deus se revela a você para depois se revelar através de nós. Eu tenho certeza que no momento da adoração eu pude erguer as mãos e louvar a Deus. No momento da adoração eu pude erguer as mãos e saber que eu estou num lugar de convergência, um lugar poderoso onde a minha vida realmente, percebe o significado de tudo. Eu não sei se você compartilha desse sentimento, mas quando nós estamos na adoração e nos entregamos ao Senhor em adoração, irmãos, é como se nós fôssemos transportados deste ambiente e começássemos, portanto, a enxergar o todo. Quando você está na presença de Deus, você enxerga o todo. Quando você está na presença de Deus, esta unção vem fortalecer a sua vida, vem fortalecer a sua mente, vem fortalecer as suas emoções, e você começa a tirar os olhos da coisa imediata e colocar os olhos na visão, colocar os olhos no futuro e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Se você entrou aqui sem visão, se você entrou aqui ou tem vivido sem propósito, eu afirmo em nome de Jesus que você chegou no lugar certo, você chegou na Sião de Deus, você chegou no Monte Santo, e aqui os olhos do seu coração serão iluminados em nome de Jesus, e você não vai andar tateando, mas você vai andar com convicção dentro daquilo que Deus idealizou para você
Em nome de Jesus. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Agarre-se a isto em nome de Jesus. Agarre-se à certeza de que Deus tem um propósito em nome de Jesus. Pastor, como faço para conhecer o propósito? A revelação vem a partir da sua caminhada com Deus. O Espírito Santo fala ao seu coração, o Espírito Santo dirige os seus passos, o Espírito do Senhor, Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. No Novo Testamento Jesus recita este texto e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me ungiu para, Ele define uma razão, Ele define a execução de um plano. A boa nova que eu trago a você nesta noite, nesta manhã, por menor que você seja, por mais desconhecido que você possa se imaginar, Deus tem um propósito para você, e os olhos do seu coração estão sendo iluminados, e você vai discernir todas as coisas. Você vai discernir, fala comigo, discernir tudo. Quando nós falamos sobre, daqui a pouco eu entro no sermão, mas quando nós falamos sobre a natureza do homem, espírito, alma e corpo, nós sabemos que Deus tem uma revelação e um propósito para cada área da nossa vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, inteiros. Íntegros quer dizer inteiro, íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Agora, nós sabemos que o homem, conquanto ele seja tripartite, existem algumas classificações para o homem. Existe o homem natural. O homem natural é simplesmente a existência comum. O homem carnal é aquele que anda em conflito com as coisas espirituais, com a natureza de Deus. O homem espiritual é o homem que foi recriado, é a mulher que foi recriada. Você é uma pessoa natural porque você está aqui, as suas faculdades estão completamente em execução. Você enxerga, você vê, você ouve, você se movimenta, você se comunica. Você é uma pessoa natural, normal, mas você não é mais alguém carnal, que está colidindo com a natureza de Deus. Quantos estão comigo? Você é uma pessoa espiritual. O Espírito Santo regenerou o seu homem interior, e agora você se tornou um homem, mulher espiritual. E qual a boa nova disso? Isso não é tudo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. A pessoa espiritual não vai ser enganada. O homem, vou falar o homem gênero, ok? O homem espiritual, não, ele recebe a direção fresca do céu, a condução do céu. E nesta manhã eu tenho a alegria de falar não para pessoas carnais, que estão em rota de colisão com os valores de Deus, mas eu falo nesta manhã para pessoas espirituais, que foram regeneradas, que têm poder sobre Satanás, que têm poder sobre a carne, que têm poder sobre o mundo, e não será vencida em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém. O homem espiritual discerne tudo, discerne a visão, discerne o propósito, discerne o tempo, discerne o modo, discerne que existe sobre a sua vida uma direção. Fale comigo, Deus está me dirigindo. Quero convidar você a isto, a ter uma visão, a visão de Deus, a visão do propósito de Deus, a visão de quem você era, de quem você se tornou e do que você fará. O texto de Isaías traz tudo isso para nós. Então, como nós precisamos ser sucintos esta manhã, esse texto é perfeito para você ouvir, permitir que entre no seu coração e aplicar. E não apenas isso, transferir a outras pessoas. Você precisa ter uma visão. Você precisa buscar o Espírito Santo, buscar a Deus para que a sua visão seja ampliada, seja renovada. Paulo foi salvo, ele teve um encontro com Jesus, mas vocês se lembram naquele episódio que os olhos dele estavam fechados,
E é justamente quando Ananias ora por ele e ministra a unção do Espírito Santo. Olhe para mim, a unção do Espírito Santo. Ananias, o homem de Deus, que Deus enviou para ministrar, a primeira pessoa que ministrou a Paulo foi Ananias. E o que Ananias falou lá? Lenga, lenga, blá, 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 pregações e pregações e pregações? Não, Ananias ministrou a unção do Espírito Santo. Ananias disse: irmão Saulo, Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recobres a visão. E impondo-lhes as mãos, Paulo foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve uma visão. Fala comigo. Quando Paulo foi cheio do Espírito Santo, pregue comigo. Diga, ele teve a visão. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Não vos embriagueis com aquilo que ofusca e embaça a sua visão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como se encher do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e assim vocês serão cheios do Espírito. E quando nós nos tornamos cheios do Espírito, as escamas caem. As escamas caem. Repito, as escamas caem. A escama é aquilo que impede você de ver. Pode ser um relacionamento, pode ser uma proposta aparentemente muito boa, pode ser, querido, o confronto pelo aquilo que você era antes. Mas a grande verdade de Deus é que quando o Espírito Santo vem, as escamas caem e nós enxergamos para o propósito, para a visão clara, para a visão perfeita que Deus tem para cada um de nós. Você não é guiado pela carne, você não é guiado pelas suas finanças, você não é guiado pelo seu sucesso, você não é guiado pelo seu passado, você é guiado pelo Espírito Santo, em o nome de Jesus. Aleluia. Você precisa buscar o Espírito Santo, porque Ele vai revelar a você todas as coisas. Isaías teve um grande encontro. Quantos querem ter um grande encontro? Eu quero ter um grande encontro. Pastor, o senhor quer ter um grande encontro? O senhor não teve? Eu tive um grande encontro. É por isso que eu amo ler o livro de Atos. O livro de Atos fala sobre vários grandes encontros, cada um deles fazendo parte de um degrau, de uma fileira deste grande edifício. Você provou algo um dia, você vai cometer um erro muito grave se você provou algo um dia e ficar naquilo que você provou. Nós cometemos e caímos na tentação de dizermos: eu já vivi isso, eu já tive essa experiência. Isto é coisa de novo convertido, primeiro amor. Se for então, e se nós falarmos isto, é porque nós já estamos longe. É porque nós já estamos dentro daquele episódio de Apocalipse. Tem um porém contra ti. Quando nós falamos isso é coisa de primeiro amor, isso é coisa de novo convertido, significa que nós estamos nos excluindo disto. E se nós estamos nos excluindo disto, Deus tem algo contra nós agora. Se quando nós falamos de um novo convertido que pula, que celebra, que adora a Deus, que chora, e nós o apontamos e dizemos: isso é coisa de de novo convertido, de primeiro amor. Irmão, isso é muito grave, muito sério, porque a palavra da advertência já saiu do céu para nós dizendo: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, agora de onde caístes, e retoma as primeiras obras, caso contrário virei a ti, e tirarei de ti aquilo que brilha, tirarei de ti o teu castiçal. Isso não acontecerá na sua vida, porque você não é carnal, você não está em colisão, nem rota de colisão com Deus. Mas nesta ceia pela manhã deste domingo, eu prego a homens espirituais que estão agora sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode dar o glória a Deus, você pode dizer: eu quero viver o primeiro amor, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Você é o resultado daquilo com que você se alimenta. Ei, você é o resultado daquilo que você se alimenta.
tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é reto. Onde eu encontro, gente? Onde eu encontro, por favor, onde eu encontro? Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Onde eu encontro tudo isso? Jesus, na palavra. Na palavra. Seja isso que ocupe a sua mente. Ei, levante a sua mão, adora a Deus. Em nome de Jesus, seja isso que ocupe a sua mente. Aleluia, a sua mente é renovada em nome de Jesus. Você tem o capacete da salvação. Pensamentos diferentes, discordantes ao propósito podem vir, mas o propósito prevalecerá em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Vamos ler o texto bíblico. Glória a Deus. Pastores, o que vocês acham disso? A partir do ano de 2021, qual foi o propósito que Deus nos deu para o ano de 2020? Sob o governo de... Se você estivesse no governo da sua vida esse ano, será que você estaria bem agora? Se nós estivéssemos no governo da nossa vida, como nós estaríamos diante de um ano com tanta surpresa, com tanta, sabe... Eu estava lendo ontem, parece brincadeira, né? Mas a luz do sol, umas páginas de astronomia que eu sigo lá, a luz do sol fez um cometa, um asteroide mudar a rota, e não sei das quantas, agora vai ter que ser... É lógico que isso não vai acontecer. Mas ou 2020 com notícia. Fale comigo, graças a Deus. Diga, o meu 2020, a minha vida, sob o governo de Deus. Irmão, se eu estivesse no controle, misericórdia, Deus está no controle. Mas o que nós vamos receber de Deus e profetizar para 2021? Restituição? Não, que bobagem. Conquista? Bobagem, irmão. Prosperidade? Bobagem. O que nós precisamos para 2020? Fale comigo, visão e propósito. Visão e propósito. Visão e propósito. Gere no seu coração agora. Gere no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Fale mais uma, pelo menos duas vezes. Fala, visão e propósito. Visão e propósito. Queria concordar com 2 ou 3 pessoas aqui. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Quem pode levantar a mão e concordar comigo em oração? Em nome de Jesus, levante a mão bem alto, como quem profetiza, como quem determina, como quem declara. Fale comigo, diga 2021. Visão e propósito. Diga, minha visão de tudo ampliada. Diga, e eu andarei com revelação no centro do propósito. Diga, visão e propósito. Você vai descobrir, você vai conhecer, você vai andar, você vai estar debaixo desta unção em nome de Jesus. Visão e propósito, visão ampliada. A sua visão vai, sabe, aquela coisa turva vai sair. Você vai ver, aleluia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino, porque a visão foi ampliada. Vamos lá, que tem ceia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de glória, de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, eis que ela te tocou. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Visão e propósito trazem significado. Visão e propósito trazem significado. Isaías nos ensina a ter uma visão, a como nos comportar diante de uma visão, a como mudar a nossa rota a partir da visão. Isaías era um profeta palaciano, serviu não apenas a um rei, mas profetizou inter-reinados. Era alguém que vivia de forma espiritual, era crente, temia a Deus, servia a Deus. Aparentemente, tudo normal. Mas o que é normal? O que chamamos de normal? O que interpretaremos como uma vida normal? Em que nível chegaremos para dizer: a vida agora está normal, posso estacionar? A partir de agora vou me manter estável. A partir de agora eu não posso decair, mas também não preciso subir, porque agora estou vivendo de forma tranquila. Isaías era mais ou menos esse comportamento. Sabemos que o rei Uzias foi um homem de Deus, mas semelhante ao quadro de Isaías, que Deus não permitiu que Isaías vivesse, Uzias chega num nível, por favor me dê a sua atenção, volte para o templo, volte à palavra. Esse texto ele é muito rico. Existem várias mensagens nesse pequeno texto de 1 a 8 que nós lemos. Eu acredito que o que aconteceu a Uzias podia inclusive ter acontecido a Isaías, porque o caminho e a rota eram as mesmas. Uma certa comodidade ou uma estabilidade, vou melhorar a frase, uma certa estabilidade que gera comodidade. Parei, estacionei. Uzias foi responsável por um avivamento, foi responsável por uma grande aliança e concertos. Mas a estabilidade não pode ser sinônimo de comodidade. Com o passar dos anos você vai ser tentado a ter uma comodidade fruto da estabilidade. Você pode se acostumar ou ser simplesmente um mantenedor do resultado atual, a ponto de Uzias ser tomado por esse comportamento, e o passar dos anos diminuiu a intensidade, diminuiu o fogo, olhe para mim, diminuiu a paixão e a entrega, a ponto de Uzias achar: está tudo bem, não preciso de mais nada, ao ponto de dizer: eu consegui, eu sou o cara, deu tudo certo para mim, eu sou muito bom. Curiosamente, não foi Deus quem fez isto, mas esse comportamento de Uzias culminou ou coincidiu com um momento trágico na vida dele, porque ele contraiu lepra. E essa lepra o afastou de tudo, e essa lepra o matou. Isaías agora, impactado com o que ele estava vendo ao seu redor, impactado com o que ele via ao seu redor. Preste atenção nisso. Quem não fica impactado quando tem uma notícia? Eu, por exemplo, fiquei muito triste ao saber que um amigo de 45 anos, bispo de uma igreja, um amigão do meu coração, um querido, outro amigo liga e diz: aconteceu tal coisa. Eu falei: não, para. Ele: sim, o André infartou. Eu: poxa,
Você está brincando? E aí corri lá para a casa da família para levar uma esperança, um conforto. No caminho eu fui chorando. Machucou em mim. Eu lembrava dele descendo essa escada, ele já pregou aqui. Isaías passa por esse sentimento. Quando ele vê alguma coisa ao seu redor acontecer, ele fala: meu Deus, como que a vida vira, como que as coisas mudam repentinamente. E por causa daquilo eu tenho certeza, não está escrito, mas obviamente nós discernimos. No ano da morte do rei Uzias, o registro trouxe uma reflexão. O cenário trouxe um pensamento. Ei, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que vai ser, cara? Você pensa que vai estar sempre no comando? Você pensa que vai estar sempre no controle? Você pensa que vai dar sempre já favorável? E quando ele vê aquilo, algo faz com que ele recobre os sentidos espirituais, recobre a necessidade de rever valores, rever conceitos, rever chamado, rever vocação, rever missão, rever visão. E ele então vai e começa a buscar a Deus. E existe algo poderoso, olhe para mim, existe algo poderoso quando se busca a Deus. Quando se busca a Deus, se encontra Deus. Quando alguém busca a Deus, encontra o Senhor. Quando alguém busca a Deus, vai encontrar. Isaías o encontrou. E ele diz então: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você, em primeiro lugar, você precisa, ouça-me, você precisa saber que Deus está no trono. No dia que você foi encontrado pecador, no dia que você foi encontrado sem esperança, no dia que você foi encontrado com sentimento de orfandade, Deus olhou você e te amou, perdoou os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida. Você pôde chamá-lo de pai, e você pôde entender que nele você possui uma herança. Mas além de tudo isso e sobre tudo isso, o início desse texto de Isaías capítulo 6 também está dizendo que existe alguém sentado no trono. Existe um rei que governa, existe um rei que está no comando, e se ele não estiver no comando da sua vida, se ele não for rei na sua vida, ele também não será pai, ele também não será amigo, ele também não será queridinho. Se ele não for Senhor, ele também não será nada. Ele pode ser pai, ele pode ser amigo, ele pode ser aquele que nos toma em seu regaço, mas acima de tudo, ele precisa ser Senhor. Se ele estiver no trono, ele vai governar a sua vida. Hoje e nesta manhã, eu quero lhe afirmar e convidar: abra os olhos do seu coração e entenda, ele é Senhor. Ele se senta ou se assenta no trono do universo. Em o nome de Jesus, sem o reconhecimento de que ele é rei, ele não poderá fazer mudanças na sua vida. Deus deseja fazer mudanças na sua vida. Hoje está bem quente, né, gente? Eu preciso que alguém que saiba mexer ali, talvez tenha ligado errado, viu? Eu gostaria que revisasse. Então, a primeira coisa que Isaías está dizendo é que ele viu o rei, o Senhor dos exércitos. A segunda coisa é que ele teve uma visão de si. Ele teve uma visão de Deus, sim ou não? Amém ou não? Ele teve uma visão de Deus, ele viu o Senhor. Irmã Graça estava dizendo que esses dias teve uma visão de um anjo do Senhor. Eu vejo outras pessoas compartilhando visões, sonhos, coisas proféticas. Isso é muito tremendo, isso é maravilhoso. Quando nós estamos na igreja, nós somos tocados pelo Senhor, e Ele está sentado no trono. Mas Isaías também entende que ele tem uma visão de si. Quantos estão comigo?
Ele tem uma visão de si. E o que ele viu de si? Eu vou morrer. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E eu sou, olha a admissão, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E agora eu vou morrer. Quem conhece um pouco do livro de Isaías, até este capítulo, Isaías, a frase que você mais verá é ai. E ele fala vários ais. Ai da nação tal, ai da nação sanguinária, ai do povo rebelde, ai de fulanos. Ele queria disparar para todo mundo. Isaías até o capítulo 5 é uma metralhadora giratória. Porque era simplesmente o pregadorzão. Eu estou vendo um monte de pregadorzão aqui na internet. Tem um monte de gente, irmãos, acabando com a raça de muito crente. Que acusa, bate, os caras só falam de, sabe, só cacetada, só porrada, desculpa o termo, assim, acho que não é um palavrão, mas só cacetada em todo mundo. Isaías, ele está falando é dele. E ele não transfere para ninguém. Ele não culpa ninguém. Ele não lança culpa em paz, já viu? Eu vou renunciar às maldições, eu sou o que sou, porque a minha família fazia tal coisa. Conversa fiada. Somos o que somos pelo que somos. Nossa família é uma bênção, sua família é uma bênção, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, ou quem tenha sido, lutou para você ser alguém na vida. Então nossos pais e a nossa ascendência, irmãos, o que foi de bênção nos alcançou, o que não foi de muita bênção, da partir de nós para trás curou também, em nome de Jesus. Isaías não transfere, não busca culpado, não procura ninguém, ele fala, ai de mim. Sabe aquela capacidade de você admitir, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso ser alguém e eu posso ser melhor. Quantos coaches aí, né, falam tanto isso. E eu acho essa frase legal, não estou falando pejorativamente. Sua melhor versão está vindo. Você pode ser melhor em todas as áreas da sua vida. Quem concorda e recebe? Quem anda comigo nesta mensagem? Então Isaías faz o quê? Admite e confessa. Os meus olhos viram o Rei. Meu relógio acabou a bateria. Em terceiro lugar, primeiro ele vê Deus no trono. Segundo, ele se vê. Mas não é suficiente se ver. Porque aquele sentimento de vitimismo, Isaías não é vitimista. Ele admite, preciso melhorar. Mas aí depois ele vê o quê? Ele vê o remédio para o pecador. O remédio chamado graça. Olha aqui para mim. Existe uma graça disponível a seu favor esta manhã. Existe um remédio disponível para você hoje. Primeiro, você não vai estacionar a sua vida. Antes as pessoas brincavam dizendo, a gente falava isso aqui no passado, o pastor Cleito, todos vão lembrar. O pessoal falava assim, eita, daqui a pouco a Rebeca vai estar aí pastoreando esse pessoal. E a Rebeca era uma criança de 5 anos. Daqui a pouco Israel vai estar batizando tal pessoa. O pessoal até brincava, né? Quando falava em casamento, para algumas, se brincar, vai ser o pastor Israel que vai fazer meu casamento. Israel era um bebê ainda. Não pode ter esse tipo de festa, não acontece. Não vai demorar tanto assim. Esqueci porque que eu falei isso. Isaías viu Deus no trono, daqui a pouco eu lembro. Isaías se viu, mas não foi tomado de vitimismo. Tem uma diferença, eu admito que preciso melhorar, eu transformo isso numa muleta, numa desculpa para não melhorar. Entendem? Eu preciso melhorar. Ao invés de dar passos para melhorar, eu uso isso como desculpas e eu sou assim. Eu sou desse jeito. Está errado. Depois que nós temos uma visão do trono,
Quando temos uma visão de Deus, quando temos uma visão de quem nós podemos nele ser, mas percebemos a nossa condição, ei, isso não é para te paralisar, isso é para te motivar a ser melhor. Quando alguém está com as mãos sujas, o que faz? Lava. Se as vestes estão sujas, o que a pessoa faz? Troca. Poxa, eu estou com a veste suja. Troque. Então Isaías, ele admite, ele confessa, e ele prova de uma experiência. E essa aqui é uma experiência porque Deus inovou aqui. E por que Deus inovou? Porque serafim, Karen, não é anjo de, eu vi um anjo. Um homem sabia, se o anjo aparecer, se o serafim chegar, já era. Nas categorias de anjo, Edmar, o serafim. O serafim chegava, o cara falava, já era para mim. Porque o serafim executa juízo. Mas Deus inovou. Deus fez algo novo. E Deus sempre faz algo novo. Quando um homem tem uma visão de Deus, quando um homem tem uma visão de si, mas deseja uma melhor versão, a graça se manifesta. Ei, a graça se manifestará na sua vida agora, em nome de Jesus. Aí o serafim, você já viu o texto, tocou e disse: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E para finalizar, para irmos à mesa, a Bíblia diz que depois disso, Isaías ouviu uma voz. Aí entra o propósito. A visão que aponta quem Deus é, que aponta quem eu sou e quem eu posso me tornar, revela um propósito para a minha vida. Isaías ouve a voz do Senhor. Diga comigo, Isaías ouviu uma voz. E o que a voz dizia? A quem enviarei? Só que existe algo poderoso nesse texto. A pergunta veio do céu: a quem enviarei? Quando alguém tem uma visão do céu e percebe que Deus está no trono, e Deus está no trono, percebe-se quem é e quem precisa se tornar, e mergulha nisto, se submerge nesta graça. Vem o toque, o fogo de Deus, o toque purificador e restaurador. Então esta pessoa, conectada ao céu, ouve a voz: a quem enviarei? Se você leu o texto comigo, você percebeu que Deus não apontou para Isaías. E Deus não disse: Isaías, eu quero você com quanto quisesse. Deus não tirou Isaías da sua zona de conforto. Não foi Deus que fez isso. Isaías ouviu a voz. A voz que você ouve todos os domingos, todas as quartas, quando você lê a Bíblia, quando você canta uma canção, a voz que você ouve espera de você uma decisão. Vou repetir: a voz que nós ouvimos está observando e esperando qual vai ser a sua decisão. Uma pessoa nas mãos de Deus é ferramenta nas mãos de Deus. Uma pessoa entregue ao Senhor é ferramenta para o propósito do Senhor. Mas é Isaías quem disse: investe em mim. A decisão de ser um canal de Deus é de Isaías. E Deus agora, quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, o que a Bíblia vai dizer é que Deus coloca palavras na boca de Isaías, porque Deus queria falar àquela geração. Deixe-me aplicar esta palavra em sua vida em 1 minuto. Deus precisa estar no trono da sua vida.
E você precisa compreender e entender que resultados, que algum êxito pode levar você a uma comodidade, mas isso não é bom. E você precisa entender que você é alguém, mas pode despertar em você o seu melhor alguém, a sua melhor versão, a versão que vence o pecado, que vence o mundo, que vence as artimanhas de Satanás. E após ter esta visão e esse conhecimento, essa admissão, fala comigo, admissão. Quando você admite isso, quando você admite que é você quem tem que melhorar, para que as coisas comecem a fluir, para que as outras pessoas até melhorem, você precisa melhorar. Não é algo que você deve esperar de outras pessoas, você precisa melhorar. E quando você faz isso, você ouve uma voz. Você ouve uma voz, e essa voz está chamando pessoas para tirá-las da acomodação, tirá-las da inércia e colocar nelas uma palavra. Deus deseja colocar a palavra dele, porque através de você Deus quer falar com alguém. Através da sua vida Deus quer falar com pessoas. Através da sua vida Deus quer tocar pessoas. Através da sua vida Deus vai revelar a glória dele, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6 nos ensina sobre visão e propósito. Quando nós temos uma visão, os olhos do nosso coração são iluminados e a nossa vida passa a ter significado. Sabe qual é a cura das suas emoções? Olhe para o pastor Wagner. Sabe qual é a cura que se manifestará na sua vida? É você buscar a Deus, é você clamar a presença de Deus, é você se colocar nas mãos do Senhor. Fica de pé comigo, vamos orar. Em nome de Jesus. Você deseja ter uma visão do Senhor? Eu quero que você ore comigo nesta manhã e peça a Deus para ocupar o trono na sua vida. A sua oração hoje vai ser: Deus, eu quero o Senhor como Pai, eu quero o Senhor como amigo, eu quero o Senhor como fiel conselheiro, mas eu quero sobretudo o Senhor como Rei. Eu não sei se você se lembra do episódio de um jovem rico. O jovem rico rejeitou Jesus. Jesus queria salvar o jovem rico? Queria. Jesus queria ser o amigo do jovem rico? Queria. Jesus queria ser o pai do jovem rico? Queria. Mas quando o jovem rico o rejeitou, Jesus não correu atrás dele. Nesta manhã de ceia, eu falando para crentes, eu quero convidar você: assuma o senhorio de Jesus em sua vida. Coloque a mão no seu coração. Assuma o senhorio de Jesus na sua vida. Feche os seus olhos e ore isto. Assuma o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus disse aos seus discípulos: eu não tenho vos chamado de servos, mas de amigos. Mas isso porque eles o chamavam de Senhor. Jesus não chama de amigo quem não o chama de Senhor. Repito, Jesus não chama de amigo quem não o chama de Senhor. Jesus diz: a honra é minha, e eu não darei a minha honra a imagens de escultura. Jesus disse: eu honro aqueles que me honram, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Em nome de Jesus, eu quero que você ore neste momento e convide Jesus para ser Senhor na sua vida. Eu não sei se você aceitou a Cristo há 20 anos, ou você diz algumas vezes que Ele é o Senhor. Eu quero que você o reconheça como Senhor e entregue a chave. Você vai entregar a chave do cofre agora. Você vai entregar a chave do cofre, um lugar secreto, um lugar oculto, um lugar escondido. Entrega a chave. Entrega a chave. Porque se você entregar a chave, o ladrão não vai roubar, não vai minar.
Em nome de Jesus, existe um tesouro guardado dentro de você, e eu ministro sobre a sua vida uma visão celestial, uma visão espiritual, e que você discirna o propósito e o chamado de Deus em sua vida. Pai, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã nesta manhã, e queremos, em nome de Jesus, baseado em Isaías 6, declarar que o Senhor governa a vida desta igreja. O Senhor governa esta igreja. Esta igreja tem o Senhor. Esta igreja tem um dono. Esta igreja tem alguém no trono. Em nome de Jesus, ó Pai, nós reconhecemos o Teu senhorio e declaramos, ó Deus, e estendemos isto a cada membro, a cada mulher de Deus, homem de Deus, família, jovens, adolescentes, crianças. Em nome de Jesus, existe um Senhor neste lugar, e no nome de Jesus declaramos: envia-nos a nós. A nossa disposição é a disposição que moveu homens e mulheres do passado. Se o Senhor deseja fazer algo nestes dias, faz por nós, faz através de nós. Usa as mãos desta irmã, usa as mãos deste jovem, e no nome de Jesus, sai agora todo impedimento, todo embaraço, sai agora, tudo aquilo que embaça a visão, sai agora, e declaramos a favor do povo de Deus o Espírito do Senhor, que o mundo não pode receber, mas que estes aqui já receberam, porque Ele habita neles, e Ele está com eles em o nome de Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Posso convidar você a levantar as suas mãos? Posso convidar você a levantar as suas mãos e orar, olhos abertos, discernindo todas as coisas. Levante a sua voz, e diga: na minha vida Ele governa. Em nome de Jesus, fale mais uma vez, repita isso, ore isso e diga: Pai, assenta-te no trono e governa a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assenta-te no trono da minha vida, governa a minha vida. Enquanto os diáconos vão se posicionar e os pastores vão nos ajudar aqui, eu quero convidar a igreja a continuar orando. Como eu gostaria de poder dar as mãos uns aos outros, e esta oração motivar uns aos outros, mas agora você vai se motivar, e você vai dizer: meu Deus, envia-me a mim, eu não quero ficar fora. Quantos querem estar no mover de Deus? Quantos querem estar nos mover naquilo que Deus está fazendo, onde Deus está se movendo? Você deseja estar nisso? Então eu quero convidar você a orar sobre isso. Em nome de Jesus, faz uma oração de entrega. Em nome de Jesus, amém? Os olhos do seu coração estão sendo iluminados, os olhos do seu entendimento estão sendo esclarecidos. Receba de Deus hoje visão, receba do Senhor hoje revelação, discernimento, em nome de Jesus. Pai nosso, glória a Deus, está muito grave aqui em cima, você está vendo? Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua igreja, abençoamos cada jovem, e declaramos em nome de Jesus: aqui não há daqueles que se perdem, aqui não há daqueles que se perdem, aqui estão aqueles que avançam para a salvação e conservação da alma, em nome de Jesus.